Começa agora mais um Cine Vitor e agora eu peguei gosto pelo Zoom. Antes eu nunca tinha feito entrevista no Zoom. Agora, claro que a gente quer o presencial, né, Matheus? A última vez que a gente se encontrou, estávamos juntos no Festival de Brasília. Foi no teu muito... aniversário. No meu aniversário, inclusive. E depois de ter visto Piedade, do Cláudio Assis, aí eu achei que a gente ia se reencontrar em breve em outro festival, mas enfim, estamos aqui mais logo. Isso vai ter que passar logo para a gente voltar a se abraçar, a sentir o aplauso, a ouvir, né, aquela emoção de um cinema, né? Sim, eu sinto muita falta de fazer teatro, principalmente. A ideia de que voltar a fazer teatro ainda não tem uma data prevista para poder acontecer é a coisa que mais me entristece na pandemia. Mais até do que encontrar pessoalmente os amigos ou a família. Isso eu acho que a internet nos ajudou a resolver um pouquinho. É verdade. Ou mesmo conversar com você por Zoom, acho que vai ser gostoso. Fiz algumas lives, o que foi gostoso também. Teve algumas estreias de trabalhos meus pelas redes, Festival de Cinema, que mostrou Piedade, o Festival Itaú de Cinema, Globoplay, que estreou Todas as Mulheres do Mundo, a série Verdade. em homenagem ao Domingos de Oliveira. Enfim, de vez em quando acontece alguma coisa que me faz sentir vivo. Mas a ideia de não encontrar a plateia sendo ator de teatro, que eu acho que é a função que eu melhor realizo na vida, me angustia um pouquinho. Então, estou procurando fazer a minha parte, me quarentenar ao máximo para que quem realmente precisa estar na rua esteja mais seguro e para que a gente consiga atravessar isso tudo com um pouco mais de rapidez, né? Eu estava falando até que uma das coisas desses festivais virtuais, claro que é muito bom a abrangência, né, que tem de muita gente que não frequenta, porque, enfim, não mora perto, é longe, então tem essa oportunidade de assistir aos filmes que antes ficavam um pouco limitados, mas o que eu sinto falta é daquele aplauso no final, das reações durante o filme, da equipe emocionadíssima no final, porque é a conclusão daquele trabalho, né? Quando ele tá na telona, no teatro também, né? E é porque o teatro e o cinema se dão da maneira mais completa possível quando nós estamos reunidos, né? Para vivenciar isso juntos. É um tipo de cerimônia, né? É uma cerimônia coletiva sem o peso do dogma religioso, assim. Então, eu acho que mesmo que alguns festivais se tornem remotos por algum motivo, foi muito bonita a saída do Festival de Gramado com o Canal Brasil, por exemplo. Eu tenho certeza que o Festival de Gramado nunca teve tanto público. Eu Verdade. assisti todos os dias. Eu ia às 8 horas para frente da televisão, ligava no Canal Brasil, via os curtas, via o primeiro longa, tomava uma água, fumava um cigarrinho e voltava para o segundo longa. Eu tenho certeza que muita gente viu os filmes, gente que não teria visto se o festival fosse presencial. Por outro lado, a qualidade dessa visão é outra, né? Na tela grande, projetada, compartilhando com os irmãos de plateia as sensações todas, criando uma recepção de grupo, humanizando o coletivo, né? Acho que é para isso que as nossas artes servem, né? Para ir humanizando não só indivíduo por indivíduo, mas ir humanizando de um jeito bonito o encontro coletivo, sem que o encontro coletivo seja ou para torcer muito ferozmente por um time ou outro, por um lutador ou outro, nem para estar ajoelhado com medo diante de algum Deus, né? É um momento em que a gente está livre, mas juntos, para poder rir e chorar da nossa aventura humana, tão maluca, tão linda, tão milagrosa e tal. Verdade. Que lindo isso, é verdade. E a gente estaríamos todos juntos agora também, nesse momento que a nossa conversa... Claro que a gente acaba falando de várias outras coisas, mas estamos aqui para falar desse... É um clássico do cinema brasileiro já, é uma grande obra do cinema brasileiro, da TV brasileira, na verdade, e do cinema, porque O Alto da Compadecida começa como uma série televisiva, em 99, e aí vira um filme de sucesso, o filme brasileiro mais visto daquele ano, do ano 2000, com mais de 2 milhões de espectadores, coisa que hoje em dia é muito difícil ter um filme brasileiro com esse público. Ainda que a gente tenha algumas exceções, saindo das comédias, que são super importantes também para essa nossa indústria do audiovisual,
né? Que a E o gente... Alto é uma comédia, né? Exatamente. Mas hoje em dia, de uns tempos para cá, a gente tem visto que essas comédias têm dominado as bilheterias brasileiras, né, de grande público, que é ótimo. Que bom que as pessoas estão saindo das suas casas para assistir um filme brasileiro. E hoje a gente Sim. estaria comemorando numa sessão, sei lá, seja na Mostra de São Paulo ou em qualquer outro lugar, os 20 anos do Alto da Compadecida, que para mim está na minha listinha ali de filmes brasileiros preferidos. É sempre uma delícia assistir. Ontem eu fui rever, eu coloquei para rever o filme. Falei, não, eu vou rever agora, eu vou ver a série, no formato série, que eu não tinha visto ainda. Na verdade, a Globo lançou ano passado, né? Já começou essa comemoração no ano passado, com efeitos especiais, remasterizada. E aí já começa você e o Celton. Essa Foi no final do dupla, ano passado ou foi no início desse ano eu acho que que foi eles no exibiram a final do ano série? passado, novembro, eu tinha notado que... Eu já não lembro, mas eu sei que foi um pouquinho antes da pandemia. Mas aí Sabe, começa o filme com aquela dupla, vocês dois ali já encantando a gente. É de um entrosamento, você e o Celton, trazendo esses personagens, que é algo impactante mesmo, né? Você para, de repente você tá ali, 2 horas e pouco assistindo vocês. é uma delícia. É uma honra para o Celton, para mim. A gente sempre fala disso. Acho que o elenco todo sente isso e todos os envolvidos em todas as instâncias no filme. Eu te confesso que eu não consigo me lembrar de uma outra obra que possa ter nascido no teatro, passado pela televisão e depois chegado no cinema com tanta força como o Alto da Compadecida em todas as etapas, e não só nesse trabalho que a gente está comemorando hoje, que é essa série que virou filme, dirigida pelo Guel Arraes. Outras adaptações para cinema do Alto foram feitas com sucesso, algumas com mais bilheteria, outras menos. Se não me engano, 2 pelo menos. Uma dos Trapalhões e uma outra com Antônio Fagundes como Chicó. Uma adaptação preto e branca, um pouco cinema novo, um pouco tristonha, um pouco sobre a pobreza do Nordeste, que também está no Alto da Compadecida. Mas o Alto, desde que estreou nos teatros, sempre foi a peça brasileira mais montada no Brasil. Então, eu desconheço um outro exemplo de uma obra tão exitosa na sua comunicação com o público brasileiro, em todos os meios que o ser humano foi inventando depois do teatro, né, que é o cinema, depois a televisão e depois as mídias eletrônicas, quanto o Alto da Compadecida. Então é lindo ser um dos integrantes dessa história maravilhosa, claro, ser integrante dessa adaptação específica do Guel, que é um diretor de televisão arrojado, é um oásis, um cara que renovou mesmo a linguagem da comédia na televisão brasileira. É um cineasta de formação sólida, né? É um homem de cinema e é um discípulo e vizinho do Suassuna na sua vida lá em Recife. Então é um conhecedor profundo de Ariano Suassuna. A adaptação da peça para a série, que a série é bem longa, tem 4 capítulos. Então, o Alto da Compadecida sozinho não dava conta de preencher os 4 capítulos. Então, algumas outras cenas de outras peças de Ariano Suassuna foram colocadas junto com o material do Alto para fazer a série e depois retiradas para o Alto voltar a se condensar e virar o filme que a gente vê nos cinemas. Esse trabalho foi feito pelo João Falcão e Adriana Falcão, só pessoas maravilhosas envolvidas. O elenco, além, é claro, o Celton e eu, a gente ganhou esses personagens icônicos da brasilidade, mas todos os atores são magníficos. Toda vez que eu revejo, e eu já vejo como espectador, eu não vejo mais o Alto da Compadecida trabalhando, julgando o meu trabalho, que eu demoro muito a poder saborear um filme ou uma série que eu faço para a TV, como as pessoas normalmente, né? Eu fico trabalhando. Eu fico vendo se aquilo eu acertei, eu volto no tempo, vejo meus acertos, meus erros. E o da obra como um todo também. Agora eu já me jogo, 20 anos depois, eu já me jogo no alto junto com vocês. E eu sou tão outra pessoa, eu sou tão outro homem, não sou mais aquele homem de 20 anos atrás que fez o Grilo. Então, eu me divirto junto com todo mundo. E percebo que o elenco todo é composto por atores absolutamente geniais, assim como se o Guel tivesse conseguido trazer o maior ator do Brasil para aquele arquétipo do Alto da Compadecida. O melhor bispo, o melhor padre, a melhor Nossa Senhora,
o melhor padeiro, a melhor mulher do padeiro, o melhor cangaceiro, sabe? É uma loucura, assim, a escalação. E é lindo como que o elenco estava... Ver como o elenco estava entregue a fazer o melhor possível. É mais bonito do que se possa imaginar, porque o Alto foi feito em película de cinema, era um risco, era um projeto arriscado, não era um projeto de sucesso garantido. A gente filmou em Cabaceiras, no interior da Paraíba, numa situação um pouco penosa, porque naquela época Cabaceiras não tinha água potável direito, caminhões-pipas levavam água para nós podermos beber, tomar banho, todo mundo muito tempo longe de casa. Não era assim, como se possa imaginar, um gol garantido. Era um jogo que poderia dar certo e poderia não dar. Estávamos todos muito empenhados, todos. E eu vejo isso no trabalho. Eu não sou daquele tipo que acha que na Terra a lei da justiça divina impera. Ou seja, faça o bem e receberás o bem de volta, e faça o mal, receberás o mal. Não acho. Aprendi isso no livro de Jó. Essa lei da retribuição não rola. Não funciona. Não. Mas um trabalho, quando é feito com tanto amor e quando todas as etapas dele são concebidas com tanta consciência, talento, trabalho, eu acho que faz sentido que tenha resultado tão bonito. E repito, não só a nossa adaptação é um exemplo desse êxito todo. Eu acho que o êxito do Alto vem desde a sua escritura nos anos 50 e depois nas adaptações para cinema que foram feitas e, de novo, com a gente, quando a gente levou para a televisão de um jeito cinematográfico, bonito, e que sempre é reprisado, não só na Rede Globo, mas no Cabo, sempre com uma adesão da audiência imensa. A Rede Globo reprisou, agora não me recordo, a gente não lembra se foi no início do ano ou no final do ano passado, o Alto, para comemorar os 20 anos da série, e reprisou pela primeira vez os 4 capítulos em 4 dias. A audiência foi, de novo, uma loucura, e um grupo de espectadores que não tinham visto, por algum motivo, acabaram vendo. Eu acho que todo brasileiro viu Auto da Compadecida. Que passou de gerações, né? Isso é muito interessante. As pessoas têm DVD em casa, as pessoas... eu ouço muito isso. Eu tenho DVD, eu assisto uma vez por semana, ou uma vez por mês tem um churrasco na minha casa e a gente projeta na parede lá de casa Legal. o DVD do Alto. Isso é uma coisa que me acompanha. Celton também conta algo muito parecido com isso. Porque eu acho que tem viu como essa... eu me animo a falar do Alto? Todos nós, né? Porque ele tem essa coisa do Brasil muito bem impresso nessa telona. Eu acho que são tantos personagens, a gente se encontra ali em vários personagens, em várias situações. Essa dupla formada por vocês é encantadora, porque a gente também sempre tem um amigo que um é mais ligado, um é mais rápido, o outro é mais contador de história. Sempre tem aquele padeiro, seja ele um padeiro ou não, mas aquela situação. Que é o corno. Ele está nas peças de Molière, todos são arquétipos. A Denise Fraga, maravilhosa também. Denise Fraga é uma loucura, né? Bom, ela é uma loucura sempre. Eu estou muito impressionado com a Denise, o caminho que ela tomou na vida dela, porque foi muito popular a Denise na televisão, e ela vinha do teatro, e aí ela se tornou uma atriz produtora dos seus filmes, junto com o marido dela, uma fazedora de um teatro de uma qualidade. Assim, ela roda o Brasil com clássicos da dramaturgia universal, que é um trabalho que pouco se faz hoje em dia. É difícil hoje em dia você ter um ator que vai revisitar o grande repertório mundial da dramaturgia. Então ela vai com Brecht, ela reúne um grupo incrível de atores sempre, um diretor incrível sempre, faz uma grande montagem dessas difíceis de montar, utilizando o seu nome para conseguir captar os recursos necessários para montar uma peça grande, que é quase proibido. Há muito tempo já que a gente não consegue quase montar peças muito grandes. A última peça grande que eu montei foi o Molière, com Renato Borg, uma peça grande, mas tudo porque a peça foi patrocinada e abrigada pelo SESI. Senão a gente não teria conseguido fazer. São 25 pessoas em cena, mais o pessoal que está nos bastidores. Então, isso é muito raro, e a Denise faz isso. Parabéns, Denise, por essa vocação.
E ela tem aparecido em trabalhos muito diversos, né? Isso é ótimo também. Como você falou, ela começa no popular, né? Ela começa na TV e depois ela vai mostrando outros caminhos para o seu público já fiel, né? Isso é de uma genialidade também, de um talento, né? E talento é o que não falta nesse elenco, porque a gente só vê gente talentosa no Auto da Compadecida. É o que eu te falei, parece que o Guel escolheu assim o melhor ator. Não vou dizer os melhores atores do Brasil, não é isso. Os melhores atores do Brasil naquela época para aquele Para aqueles personagem. personagens, né? Então, quando tem esse encontro de uma vocação de ator com o seu personagem, é muito bonito. E ali ele acertou em todos. Ninguém está fora do lugar, está todo mundo no arquétipo para o qual seu corpo foi construído. E né? a gente tem, acho que, a imagem icônica da Fernanda Montenegro, que já nos presenteou com tantas obras e tantas coisas lindas. A gente estava junto no Cine Ceará também ano passado. Verdade, você estava lá, aliás, com encontros com grandes talentos, como Marcélia Cartacho também estava lá com o seu eu papel. acho que fui homenageado, o Luiz Fernando Guimarães foi lá me entregar. E foi lindo o seu discurso. A homenagem foi lindo, né? E a gente tem, aliás, tem no Cinevitor, viu? O discurso completo. Quem não viu, por gentileza, procure lá. Matheus Nachergali, Cinevitor, Cine Ceará. E a gente teve aquele momento lindo da Fernanda Montenegro na abertura com A Vida Invisível. Enfim, Fernanda sempre nos trazendo também momentos muito marcantes, ainda que numa participação pequena na Vida Invisível, porém de uma importância e de um talento expresso, assim, que a gente fica embasbacado com aquilo quando ela aparece, em qualquer lugar. Eu fiquei pensando outro dia, o Brasil tem tão poucos bons exemplos, a Fernanda, ela um pouco representa isso para nós. Esse grande exemplo de uma pessoa vocacionada, muito trabalhadora, muito preocupada com os destinos do Brasil, muito preocupada com a cultura do Brasil e que tem esse vigor, essa insistência, essa vocação. Aquela coisa de que 10% é o talento, 90% é a vocação, a relação, né? A vocação é o quanto você aguenta o teu ofício, né? Então, ela é uma prova vocacionada de que vale a pena a integridade e o amor ao Brasil. Eu acho que ela é um exemplo bonito, então é bonito mesmo que seja ela a compadecida da nossa versão do Alto, porque, bom, a Compadecida é o nome da peça, é o alto dela. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. Eu queria falar um pouco sobre o João Grilo, talvez seja Por interessante. favor. Porque o Chicó foi inventado pelo Ariano Suassuna, se não me engano, baseado num capial ali que ele amava nos tempos da infância dele em Taperoá. Pelo que eu me lembro foi isso, um cara que mentia, inventava umas coisas, que era muito preguiçoso e tal. E ele coloca ali no Celta ele coloca no Chicó uma certa ingenuidade também naquele personagem, né? Tem uma ingenuidade, tem uma tendência a fabular e também é um personagem um pouco amedrontado, né? O João Grilo já existia no vocabulário popular, nos cordéis, na literatura de cordel, nas histórias, nas narrativas orais do Nordeste, antes do Ariano escrever a peça. É como se o Ariano tivesse concretizado, colocado em livro alguma coisa que já existia no imaginário oral e da cultura popular escrita do Nordeste. Então, o herói, vamos dizer, o anti-herói do Auto da Compadecida, é um ser que já existia pelo Nordeste, não só enquanto tipo, mas como personagem mesmo, um cara muito esperto, que dá a volta nos poderosos, que arranja uma saída para tudo, para sobreviver, um cara amoral, mas que gosta muito da vida. E esse ser, ele já vem na história da dramaturgia há muito tempo. E também antes. Ele já está lá atrás, na Idade Média. Ele está no Lazarillo de Tormes, que é um personagem espanhol antigo. Depois ele está nos servos, todos aqueles criados do Molière, das comédias de Molière, que enganam os patrões. Enfim, ele tem um histórico muito grande. Ele é o Arlequim da comédia dell'arte, antes ainda. O que eu quero dizer é que Ariano sempre acreditou nessa alta cultura para ser a cultura popular, né? Que o arquétipo pudesse ser a cultura popular.
Portanto, a cultura popular estaria recheada de antepassados, de conhecimento, de fábula. Então, na obra do Ariano é comum você encontrar os Dons Quixotes, os grilos, os espertos, que são os arlequinos, o patrão Sovina, né? O corno, todos os personagens da comédia dell'arte, da tradição portuguesa, ou pelo menos europeia, antiga, né? O grilo é a junção dessa tradição com um pouco o espírito macunaímico, malazartiano do Brasil. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu, quando recebi o grilo, entendi isso. Falei, nossa, ele é um personagem para se estudar mesmo. Não só o sotaque e o texto, como eu deveria que fazer, e a gente ensaiou muito com Guel, eu e Selton, muito. Fazer a dupla com Selton também era muito importante, porque eu só consegui fazer meu grilo a partir do chicó que o Selton ia desenhando. E ele só pôde fazer o chicó dele a partir do grilo que eu ia desenhando, para eles serem palhaços complementares. Então, um é mais lento, o outro é mais rápido, um é mais agudo, o outro é mais grave. Sabe? Eles tinham que se complementar. Então, se o chicó fosse outro, meu grilo teria que ser outro. Eu tenho certeza. E vice-versa. Mas eu também pude estudar muito antes. O Guel é muito, como eu falei, culto e conhecedor do que faz. Então, ele passou para nós um material vastíssimo de leitura. Foi lá que eu descobri isso tudo que eu estou falando para vocês. Alguma pesquisa pessoal também, mas quase tudo que eu estudei para fazer o grilo estava já nesse material que o Guel mandou. Então, as origens do personagem, os cordéis escritos antes do Suassuna fazer a peça, o Lazarilho de Tormes, que por coincidência ou não, eu tinha em casa, minha avó tinha me dado uma versão bonita em francês, com gravuras de nanquim, um negócio que eu não sei onde ela trouxe. Minha avó veio da Bélgica, mas eu tinha o Lazarilho de Tormes, nunca tinha lido, tinha folheado os desenhos. Quando eu vi naquele material do Guel que o Lazarilho era o antecessor do grilo, eu falei, eu tenho em casa. Aí eu fui para o livro da vovó, olha que bacana. E li em francês. Graças a Deus eu herdei isso deles, eu fui esperto, eu peguei. Aprendi a língua com meus avós, fiquei atento. E fui fazendo um estudo bem profundo para poder depois me jogar na aventura de filmar. Então, é uma alegria que ele esteja fazendo 20 anos, o Alto, com tanto vigor. É claro que é uma pena a gente não estar celebrando juntos nas salas de cinema, mas vamos aproveitar a maneira como é possível e todo mundo poder assistir nas redes. Se não me engano, a Globo vai reprisar os capítulos em comemoração de novo, porque foi muito bom, as pessoas gostaram sempre um muito. sucesso, né? Sempre um sucesso. E é um carinho, como toda a fábula medieval, essas histórias morais medievais são a base do trabalho do Alto, ela sempre é encantadora para adultos e crianças, que a fábula é uma história adulta travestida de história infantil. Então, as crianças ficam fascinadas, o adulto encontra um sentido filosófico, ou moral, ou político. O Alto é muito político, eu ia dizer, Alto é altamente político. E mesmo, o Alto é altamente político. Porque é sobre a sobrevivência de dois miseráveis. Num Brasil sertanejo, um pouco medieval, mas Brasil e também mundo, que aquilo não é só, não precisa ser montado só no Brasil, não faz sentido só no Nordeste brasileiro, faz sentido em qualquer lugar onde a injustiça social seja grande, onde o capitalismo seja muito brutal, criando diferenças muito grandes da possibilidade de oportunidade entre as pessoas. Coisa que acho a Europa já resolveu um pouco melhor, talvez pela insistência dessas fábulas também, do que a gente, que parece que está engatinhando sempre nesse sentido e parece, vou me dar o direito de dizer, tão jovens, decidimos agora dar um retrocesso, fazer um retrocesso em todo o nosso pequeno avanço de conquistas sociais para entregar o mundo ao capitalismo louco, para os Estados Unidos explorar,
entregar o Brasil para um salve-se quem puder, esquecendo que a gente tem uma dívida grande social ainda e que a gente tem que levar com a gente todo mundo. E a gente Mesmo que seja estava indo, devagar, né, numa... a gente tem que ir pegando todo mundo. E o alto é uma dessas coisas da arte lindas, que pega todo mundo e Pega. bota todo mundo num lugar melhor. E Então, esse seu o movimento alto, é bem assim, acho que ele vai passando e ele vai levando todo mundo o para alto aquela tem isso. história. O alto tem isso. Eu acho que ele tem isso. Muitas coisas da dramaturgia brasileira, do cinema brasileiro, da música brasileira, das artes plásticas, tem isso. Da literatura, tudo isso. Mas o alto, por ser muito visto, e agora, como eu falei, visto de novo pelas gerações É. de pessoas que não tinham visto há 20 anos atrás, as crianças me olham agora e eu sei que elas viram o alto. Antigamente, nem todas as crianças tinham visto o alto. Antigamente, o que eu digo, ano passado. Sim. Agora as crianças olham para mim, está renovado esse brilho. Eu, quando o Ariano Suassuna se despediu, se encantou, como se diz, partiu daqui para um outro lugar, morreu, eu escrevi para ele algo que era mais ou menos isso, era dizer, eu agradeço o João Grilo, ter sido o João Grilo, obrigado, né? Pai, que acaba sendo um tipo de um pai, e principalmente esse olhar de carinho que eu recebo todo santo dia na minha vida, desde que o Alto estreou, esse olhar de carinho que eu sei que é para o João Grilo. Eu fiz muitos personagens, muitos foram populares, mas tem um olhar, tem um sorriso que eu tenho certeza que é do Grilo. E eu recebo esse sorriso e esse olhar praticamente todos os dias. Eu só não estou recebendo tanto agora porque eu estou quarentenado. É que eu tô em casa, né? Mas se eu for até ali para comprar um jornal, ou se eu for dar uma volta no quarteirão com os cachorros, mesmo com a máscara no rosto, o olhar e o sorriso de um desconhecido, para mim, muitas vezes é o olhar de sorriso para o João Grilo, dizendo: Oi, João, sabe? Que legal, que lindo isso, né? Porque, é como você falou, você tem tantos personagens, e não só no cinema, na TV também, que eu lembro demais também, a gente te admira muito, nós que trabalhamos com cinema, também te acompanhamos muito no cinema, em tantos outros filmes que às vezes não chegam no grande público, mas a gente está lá, está sempre assistindo. Mas se a gente for para o popular, para a televisão, na minha cabeça já vem Hilda Furacão, já vem um PPO, já vem vários que lembram aquela rotina do brasileiro da televisão. Né? Então, isso quando você fala do João Grilo trazer esse carinho para você, de um personagem tão importante, que para mim, agora você falando desse teu estudo, dessa tua pesquisa, foi uma aula te ouvir falando isso. É sempre muito bom ouvir você falando também dessa sua entrega para a arte. E aí ouvir esse seu estudo do João Grilo é algo também que acho que eleva essa obra ainda mais para mim, que já sou um grande fã e admirador do Auto da Compadecida, de todos vocês, do texto do Ariano Suassuna, que, aliás, na época te elogia muito bem, fala que você é o João Grilo que ele escreve e que a Fernanda Montenegro é a Nossa Senhora também. Então, que presente receber isso também, né? A gente acaba entrando na família, uma família que tem a ver com os trabalhos que a gente faz, e que, nesse caso, reúne os colegas de cena, todos, o Guel, obviamente, a equipe técnica, muito, e o Suassuna, e a família do Suassuna. Me sinto parte da família, quando eles me encontram, eles têm um afeto comigo de quem encontra um primo, alguém muito íntimo, porque não deixa de ser quase promíscuo você ser um personagem, digamos que foi escrito pelo teu pai ou pelo teu marido, e tal. Então eu tenho um vínculo grande com a família Suassuna, que foi ficando mais forte ao longo do tempo, depois do Alto, não só pela repercussão do trabalho, mas pelos seguidos encontros que fomos tendo, em ocasiões diversas. Tem um projeto de fazer ainda trabalhos com dramaturgia do Ariano Suassuna, e a família está muito ciente disso e acompanha. Um deles, inclusive, eu não quero dar muito spoiler, mas eu posso contar um pouquinho. Quer? Claro, por favor!
uma opereta, uma obra musical do Ariano, feita junto com o maestro Clóvis Pereira, que se chama A Onça, os Cachorros e a Guiné, que é uma espécie de Pedro e o Lobo brasileiro. Então é feita para uma orquestra sinfônica tocar. Quem fez a música e a partitura foi o Clóvis Pereira, o maestro, e quem fez o texto narrativo foi o Ariano Suassuna, que nas poucas vezes que a peça foi apresentada, esteve no palco e fez a narração. Isso caiu na minha mão ano passado. Fui convidado pela Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro para fazer, numa sessão única, uma homenagem ao Ariano e ao Clóvis, que estava no Rio de Janeiro e que ia reger ocasionalmente a Sinfônica. E eu fui lá fazer a narração. Gente. E depois, conversando com amigos e tudo, e falando com Dantas, com a família de Ariano e tudo, nós botamos para andar um projeto bonito de transformar isso numa realidade. Assim, já colocamos em editais e tudo. Então, se tudo der certo, depois da pandemia, eu pretendo dar uma rodada no Brasil com orquestra sinfônica, contando como narrador bem ativo e quase um ator-narrador, contando as histórias da onça, os cachorros e a Guiné, para o público de todas as idades, acompanhado de uma orquestra sinfônica. Gente, vai ser incrível. bem bonito. Fiz uma vez aqui no Teatro Riachuelo. Foi uma noite deslumbrante e seguimos aí com o desejo de continuar. Então você vê que ainda tem encontros aí meus com a obra de Ariano, e mesmo que eu não tivesse, que eu não quisesse, teria esse que eu contei agora, esse encontro eterno do resultado desse trabalho com a retina do povo brasileiro que se encantou. Eu tenho a pretensão de achar, e eu acho, que o Alto é uma pedra importante nas pazes que o público brasileiro fez com o seu cinema. Exatamente. Eu acho que ele é uma pedra fundamental, e ele ter sido exibido antes na TV é tudo muito louco, assim. E depois no cinema, com tanto sucesso, é um pouco a concretização desse sonho bonito, do Guel principalmente, de que a TV ajudasse as pessoas a ser mais legais, a absorver mais arte. Pegou esse público, levou para os cinemas, fez um pouco as pazes do público com o cinema brasileiro, aquelas pessoas que ainda tinham aquele ranço. Eu não gosto do som, eu acho que só tem porno chanchada, torororó. Entenderam que não é isso, que nosso cinema não é isso, nosso cinema é isso e muitas outras coisas mais. E acho também que foi uma pedra, tenho a pretensão de achar, gosto de achar, que foi uma das pedras importantes para a eleição do Lula. Não sou petista e não me cabe aqui fazer críticas nem ao governo atual, nem ao governo passado, nada. Mas foi muito bonito o momento em que o Lula entrou no poder e que o Brasil gostou de si mesmo. E a gente teve pelo menos aí 2 mandatos muito bons para o Brasil economicamente, nas políticas sociais. Me pareceu que foi um momento feliz do Brasil, o cinema se retomando, a agricultura alternativa, familiar sendo valorizada, uma tentativa, talvez não tão grande quanto se quisesse, mas inicial, da gente ir para o Brasil do futuro. E que depois a gente, por algum motivo, tropeçou. Mas eu acho que o Alto é um pouco também fruto desse lindo momento do Brasil e também provocador desse momento. Tudo junto. Vamos gostar do nosso cinema, vamos gostar de nós mesmos, vamos apostar vamos tentar um governo mais voltado para o social, vamos tentar recuperar, diminuir essa distância entre nós. Então, só tenho lembranças bonitas, e o que eu falei, se eu não tivesse ainda desejo de fazer coisas de Ariano, e tenho, eu estaria eternamente imiscuído com isso aí. Acho que é quase que um tipo de trabalho que justifica uma vida. Eu fiz muitas coisas que eu amo, até mais do que o Alto, como artista individualmente, mas tenho certeza que o Alto talvez seja a mais comunicativa e consequente obra da qual eu participei, em muitos níveis, porque ela consegue ser política popular, ela é brincante, mas ela é séria, ela é sobre o Brasil em construção,
ela é um ícone, ela é encantadora, ela é universal e ela é uma honra para mim. E ela é um reencontro, como você falou, que lindo isso. É uma aula. Eu falei, isso não é uma entrevista, isso é uma aula. Mas é o reencontro do brasileiro, realmente, quando se vê e se enxerga numa obra tão trabalhada, toda muito bem pensada na comédia, mas tão real ao mesmo tempo, de trazer algumas tragédias da vida comum, do dia a dia do brasileiro, mas retrata com aquele sorriso no rosto, numa desgraça sorrindo, e um fenômeno que sai da televisão. Qual é a chance de fazer sucesso algo que já passou na televisão, que o público tem um acesso fácil de assistir em casa? Qual a chance disso sair da televisão para o cinema, repetir o sucesso no cinema? E repete, né? E está repetindo há 20 anos. Você vê que foi uma experiência inovadora e, ao mesmo tempo, não tão repetida. Depois, o que aconteceu foi o contrário. Sempre o contrário. Também filmes que eram feitos para a tela grande, mas que dentro deles tinha série. Participei de um, por exemplo, que foi o Serra Pelada. Exatamente. Que era um cinema, mas que também foi filmado pensando-se em um dia passar em capítulos. Eu assisti das duas formas e foi muito bem. Mas o contrário, né? Como você falou, você já ter o material todo exposto, um material inclusive maior e mais rico. Exatamente. Depois de definir o material, passar no telão e as pessoas irem em massa, pessoas de todas as idades, todas as sexualidades, todas as classes sociais, todas as cores. Isso é lindo do alto. Acho que isso é lindo da obra de arte maior. Ela fala mesmo. Ela fala. Ela não se restringe. Então, eu quero dizer assim, se você é uma pessoa que não aceita crítica política, não quer ver um cinema brasileiro de denúncia, você vai ver isso no alto sem saber, talvez. Exatamente. Porque é sobre dois caras que estão passando fome. Não tem jeito, é sobre isso. Você pode não poder ver isso de frente por algum motivo ideológico. Então, você não vai assistir Bacurau. Você não vai ao cinema para ver filmes mais arriscados, autorais do cinema brasileiro contemporâneo. Mas você verá isso no alto, junto com tudo aquilo que você gosta de ver. Eu quero ver mais comédia, eu quero me divertir, eu não quero ficar tão triste. É isso, lá as interpretações são teatrais, são desenhadas, então você não tem de cara um choque de, nossa, vai ser pesado, vai ser sobre a pobreza. Não, mas se você pensar bem, tudo que acontece no alto é porque o João Grilo e o Chicó estão passando fome e o João Grilo, amoralmente, dá um jeito de enganar todos os poderes para conseguir comer, sobreviver. Então, é isso, né? Pega todas as consciências. Quem quiser assistir com esse olhar, pode. Só isso, olha esses dois desgraçados. Era uma coisa que eu sempre pensava, sabia? Mas é muito isso mesmo. Se a gente ficar só na comédia, não vai dar certo. É claro que tem a ganância do padeiro, tem a leviandade da mulher do padeiro, tem a falta de caráter do padre, do bispo, tem muitas coisas. Mas o João Grilo e o Chicó, apesar de serem encantadores, eles estão com fome. Eu pensava isso todo dia antes de começar. E aí eles tentavam disfarçar isso também, né? Nesse dia a dia. A gente estava em Cabaceiras, convivendo diariamente com pessoas bem humildes mesmo, que são pessoas que viviam bem vítimas da seca na época. Eu acho que agora está melhor lá em Cabaceiras a situação. Então a gente estava vendo isso ao nosso redor, mas eu fazia questão de lembrar quando a Marlene a nossa caracterizadora, sabe? Marlene Moura faleceu recentemente. Foi uma grande perda para o teatro, para o cinema e para a televisão do Brasil. Ela que caracterizou muitos trabalhos que eu fiz e quase todos do Guel, até onde eu sei. O Guel ama muito a Marlene. E toda vez que a Marlene estava em cima de mim, ou seja, toda manhã, sempre muito cedo, lá em Cabaceiras, às 5 da manhã,
5h30 a gente estava começando a maquiar para poder pegar a luz do dia por mais tempo possível, né? Quando ela estava debruçada em cima de mim, sujando meus dentes, me enfeiando, me escurecendo, me botando a dentadura de dentinho torto, e o Cal Albuquerque, figurinista, estava botando a minha roupa de arlequim surrado, né? Que a gente também tinha construído juntos, tudo. Eu pensava, a gente está fazendo um miserável. Ele é alegre, ele gosta de viver, ou melhor, ele nem pensa se ele gosta de viver. Ele tem que comer. Ele não está magoado com a vida. Ele não está magoado para sempre com a vida. Mas ele está sobrevivendo a nós. Ele está sobrevivendo a nós. O Grilo é aquela empregada que você ficou puto da vida porque ela um dia levou um sabonete a mais da caixa que você comprou que tinha 15. Esse é o Grilo. Ele não fez nada, ele não acabou com você, ele não é mau. Ele só é amoral. Você tem 15 sabonetes. Ele é bom. Foi bom. Não é nem para dar para uma mulher, é para eu tomar banho mesmo. Exatamente. Porque o Grilo, essa diferença era bem forte entre o Grilo e o Chicó. Isso não está no Chicó original do Alto. O Chicó do Alto não tem um romance. Isso aconteceu justamente nessa expansão para a série, para o Alto virar uma série. Então, algumas outras peças, eu acho que foi, não sei se foi o Casamento Suspeitoso e o Santo e a Porca, 2 peças foram, ou Torturas de um Coração, foram inseridas para aumentar principalmente essa trajetória do Chicó, que ficou muito linda a amarração. E o Chicó, então, além de ser esse comparsa mentiroso do Grilo, ele também é um romântico, ele tem amores, né? A gente vê todo mundo nesses personagens. Acho que isso é o mais mágico e divino do Auto da Compadecida, e talvez é por isso que ele encanta todo mundo. Como você falou, ele traz também muitas questões ali que às vezes você não está enxergando, mas elas estão sendo colocadas para você e vão entrar, né? De alguma maneira. Ela leva tudo, né? É como eu falei, eu acho que ela leva todo mundo. E o lugar para onde ela leva é bom. É sobre arte, é o Brasil, né? É sobre perdoar o outro e entender a circunstância do outro. Matheus, é uma aula, viu? Sempre eu acompanho as suas lives, vários colegas meus fizeram com você. É sempre uma aula escutá-lo, ouvi-lo e falar sobre o Brasil e sobre a arte, como você defende e o caminho que você trilha, né, nessa trajetória no teatro, na TV, no cinema e agora na internet, com seus posts também e a sua contribuição aí para todo mundo. Que a gente está aqui correndo atrás também desses conteúdos, ainda que virtuais, mas que bom que a gente pode contar com artistas tão talentosos e tão generosos como você. Muito obrigado pela sua arte e por tudo que você faz e vai fazer para a gente. Tamo junto, tamo super junto. Vai ser lindo esse reencontro e que venha muito Ariano Suassuna e que venha muito cinema, muita TV, muito teatro para a gente. Sucesso! Tchau, querido. Um beijo. Tchau para todos aí que estão vendo Cine Vitor.